Salva a todos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez com o propósito de estudarmos um pouco a Palavra de Deus e iremos dar prosseguimento no nosso estudo no seguinte texto, em que está em 2 Coríntios, capítulo 12, onde Paulo passa para a igreja as revelações e as visões que ele teve com o Senhor, mas não se gloriando de si. O seguinte tema do nosso sermão, do nosso estudo desta noite, é a glória de Deus e a vanglória do homem. Paulo, ele, depois de passar para a igreja todas as suas dificuldades, perseguições, passou frio, nudez, foi chicoteado várias vezes, foi espetado com varas. Isso ele descreve no capítulo 11, o capítulo anterior de 2 Coríntios. No capítulo 12, ele passa para a igreja as visões e revelações do Senhor. Ele começa dizendo: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E esse tal, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. E ele diz: de alguém assim gloriarei eu, mas não gloriarei de mim, a não ser nas minhas fraquezas. Irmãos, podemos entender nesse texto que Paulo, ele descreve uma experiência que ele teve com o Senhor, mas não identificando que essa experiência é para a sua própria glória, mas sim para a glória de Deus. E a primeira coisa que podemos aprender é que ele relata a história como se não fosse ele. Podemos entender também que ele não queria se aparecer, ele não queria mostrar a sua glória, mas ele queria passar essa experiência para que a igreja entendesse como é o trabalhar de Deus na vida do homem, como é a experiência do homem quando tem uma intimidade profunda com Deus. E se tratando do nosso tema, que é referente à glória de Deus e à vanglória do homem, possamos ir no Velho Testamento, no início, em que Deus, ele se manifestava à igreja com a sua glória visível ao homem. Várias vezes possamos ver no Velho Testamento a chamada e conhecida pela teologia como a teofania, onde representa a manifestação visível de Deus ao homem e a manifestação antecipada de Jesus, conhecida também como a Shekinah pelos levitas e sacerdotes da época. Então, podemos entender que tudo que Deus fazia era para a sua própria glória, porque Ele é o Deus que criou todas as coisas. Ele é o Deus que é o único de ser digno de adoração. Ele é o único que tem capacidade de mudar o ser humano por completo.
Ele é o único que faz maravilhas, ou melhor dizendo, fazia maravilhas no meio do seu povo, porque o seu povo dava lugar. Então, possamos entender também no Novo Testamento que a glória de Deus era manifestada através do seu Filho. Ou melhor dizendo, antes de começar a graça, a glória de Deus era manifestada em Cristo Jesus. Em várias oportunidades nós vamos nos deparar com Jesus, Ele falando, fazendo, e tudo Ele dizia que era para a glória de Deus. Porque Ele não queria a glória, porque a glória era do Pai. Porque a glória do homem é vanglória, mas a glória do Pai é glória eterna. Então tudo que Jesus como homem fazia, Ele dedicava ao Pai. Ele dizia que era o Pai que fez e não Ele. Façam, mas não eu, mas aquele que me enviou. Então, irmãos, há uma diferença entre os dias odiernos, dos dias da igreja primitiva, dos dias dos patriarcas, da igreja do Novo Testamento. É totalmente diferente. Porque hoje você vai ver a igreja, ela preocupada com palco, preocupada em mostrar o seu eu, em mostrar as coisas que fazem, em mostrar o seu potencial, a sua filosofia, os seus canudos. Mas o homem de Deus, ele não se preocupa em mostrar que ele é alguma coisa, mas tudo que ele faz é para a glória de Deus. Nos dias em que estamos, onde podemos ver a igreja afastada de Deus, a igreja totalmente sem conhecimento da palavra de Deus, sem ter experimentado a graça de Deus manifestada tremendamente no meio do seu povo, a manifestação visível de Deus. Por quê, irmãos? Estamos em apostasia. Apostasia ao qual nós vamos ver que hoje não conseguimos ver um avivamento de Deus. Principalmente aqui no Brasil, que nunca houve um avivamento de Deus, as pessoas não sabem nem o que é avivamento. E muitas vezes eles proclamam cultos como se fosse avivamento, venha para o culto de avivamento. Não existe avivamento, irmãos. Temos que fugir dessa realidade. Não existe avivamento. Existe ajuntamento, onde as pessoas estão juntas ali com o propósito de obter algo, com o propósito de buscar a sua prosperidade, com o propósito de receber a sua cura, com o propósito de estar no culto, mas a sua mente e seu coração está fora do culto. Então como é que vamos ver avivamento? Como é que vamos entender o que é avivamento se não presenciamos avivamento? Entendemos da seguinte forma: se formos no século XVIII, século XIX, até o século XVII e séculos anteriores, houve grandes avivamentos, como conhecido também John Wesley, conhecido como pai do avivamento.